E aí, meus amores, voltei para mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que muita gente tem curiosidade e fica me perguntando, direto. E eu vim falar em vídeo para vocês sobre isso. Para quem não sabe, eu sou acadêmica de música, certo? Bom, é legal. Às vezes a gente passa raiva. Mas, no geral, é legal. Estudar o que você ama fazer é massa, mas muita gente tem dúvidas, porque na cabeça da galera, música é só tocar instrumento. Então, vamos por partes. Primeiro que depende muito da sua área, né? Tecnicamente. Você pode fazer licenciatura, se você quiser ensinar. Enfim, ter esse conteúdo mais geral. No meu caso, eu faço bacharelado. Eu faço bacharel em composição, que eu tenho que ter um pouquinho mais de sabedoria teórica ali, para partituras e essas paradas todas, o que é muito difícil. Eu vou explicar mais para frente o porquê, beleza? Então, galera, a começar que o processo seletivo para estudar música, pelo menos lá na minha universidade, já contém um pouco do que a gente vai estudar, já tem basicamente um direcionamento, sabe? Esse óculos está refletindo muito, eu vou fazer sem óculos, e é isto, vou fazer sem óculos também. Então, eu vou contar um pouco do meu processo seletivo para vocês entenderem basicamente onde é que eu tô querendo chegar e terem basicamente um norte também para saberem como que funciona esse negócio de faculdade de música. Bom, eu fiz 2 provas antes de fazer o vestibular geral, que é o que todo mundo faz. Primeiro foi a prova teórica. E nisso consiste um pouco de história da música, um pouco de partitura, um pouco de você ter noção de notas musicais, isso tudo faz parte. História da música, como que enfim, projetaram os primeiros instrumentos, o som deles, isso tudo é importante. Inclusive, teve uma questão da prova que a professora soltou um áudio e a gente tinha que identificar qual era o período histórico que estava acontecendo aquela música só pelos instrumentos que estavam tocando. Então, essa percepção de ouvido ela é muito importante para o músico. Saber o que você está ouvindo, saber o que está tocando, ter todo esse tipo de noção, e a gente é preparado para isso. Tudo bem, fiz essa prova no processo seletivo, mas beleza, porque lá na faculdade é tudo mais difícil mesmo, né? Bom, apesar de história da música ser uma cadeira bem teórica, coisa que não me chama muita atenção, porque eu não sou muito de teoria, eu sou mais da prática, isso me atrapalha pra caramba, mas fazer o quê, né? Mas é muito interessante a gente estudar esses processos musicais dos tempos antigos, como que a galera fazia música e a forma que eles já estudavam sobre esse tipo de coisa, mesmo que hoje a gente tenha um conhecimento muito maior sobre isso e tenha acesso a muitas coisas, a culturas diferentes, a instrumentos diferentes que antigamente a galera não tinha. Da mesma forma, é interessante a gente estudar para aprender e ver como era que eles faziam. Então, sim, dá para saber qual o período histórico pela música, pelos instrumentos que são usados. Isso é muito massa. Partitura. Essa é uma parte que pega pra caramba, porque, bom, você tecnicamente não precisa entrar sabendo, mas pelo menos o básico você tem que ter uma noção. Isso é um problema pessoal para mim, porque eu sou ruim de teoria, eu sou mais da prática. Isso é porque eu realmente sou ruim de matemática. E partitura é uma coisa muito matemática. As figuras musicais, elas têm um tempo para você usar ali. E esse tempo ele tem que se encaixar dentro do compasso. Como eu sou péssima em matemática, eu sou totalmente de humanas, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso e estou correndo atrás, apesar de eu estar no 4º semestre da faculdade, mas é isso. Desculpa, professor, se você estiver assistindo esse vídeo, espero que não. Mas, no geral, cara, é muito massa. Eu tenho uma cadeira chamada treinamento auditivo, que a gente olha as pautas da partitura e vai reproduzindo as coisas que estão ali. O treinamento auditivo é muito para te treinar a percepção de ouvido. É exatamente você saber definir aquilo que você está ouvindo, tanto melodicamente quanto ritmicamente. Isso é massa, porque você aprende a analisar as coisas, você aprende a saber o que você está ouvindo, e isso te enriquece muito enquanto músico, musicista, né? Musicista vale por 2, então eu vou ficar falando isso. Tem cadeira de harmonia também, enfim, um dos pilares da música. Se vocês quiserem saber mais, aí eu acho que eu já vou estar entrando num assunto meio chato. Tem música brasileira, que a gente aprende tanto historicamente, quanto a gente
A gente aprende o quanto que a música brasileira é massa e tem que ser exaltada. Sim, a gente tem muito a aprender com isso. A nossa cultura musical, cara, é muito importante, tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Não importa você chegar, eu acho que isso aqui não é música. Calmou, calmou. Tudo tem que ser valorizado. Tudo tem um processo rítmico e melódico e você pode analisar, tirar o que tem de bom e, bom, dar valor às coisas que têm valor. Isso é muito importante. Tem cadeira de trilha sonora, o que é massa. Inclusive, eu tenho vontade de trazer um vídeo só sobre isso. Eu não sei se vocês prestam muita atenção nisso, mas no mundo do cinema, uma das coisas mais importantes é a trilha sonora. É uma coisa que marca pra caramba. Ou você que é fã de Harry Potter, de Avengers, de Vingadores, você nunca ficou na cabeça com... Cara, meu professor de treinamento auditivo vai ficar orgulhoso. Chupa, turma. No caso de Avengers seria o... É massa, cara. Ai, meu Deus do céu. E tudo isso marca tanto, mas tanto, que você não consegue atrelar a imagem do filme sem ter a música junto. ET ou extraterrestre, pô, sou muito fã desses compositores e parte de eu estudar composição musical é por isso também, por eu ser completamente apaixonada por trilha sonora e apaixonada pela forma que colocam dentro da música todo esse sentimento e consegue externalizar isso, juntando com as cenas do filme e traz uma lembrança, uma memória afetiva muito bonita para quem tá assistindo. Então isso é massa e é muito importante. Ah, Gui, mas vocês que estudam música não sabem tocar todos os instrumentos? O delírio coletivo de quem não faz ideia do que se estuda em música é justamente pensar que todo mundo ou vai lá para aprender instrumentos ou vai lá sabendo tocar todos os instrumentos, né? Inclusive pensa que a gente, em todos os momentos, a gente tá lá batucando e cantando e tocando. Não, às vezes sim, mas não. Você pode aprender, claro. Eu, por exemplo, a partir do segundo semestre, poderia fazer uma cadeira específica de piano, flauta, violão. Eu ia fazer piano, acabei não fazendo, veio a pandemia, acabou tudo. Acabou com as minhas possibilidades de fazer piano e virar pianista, mas enfim, fazer tudo. Mas alguma coisa você tem que ter noção, seja cantando ou seja já tocando algum instrumento de ofício mesmo, desde que você é criança. E esse tipo de coisa contribui muito com o seu conhecimento musical para que você esteja lá na faculdade. Então, querendo ou não, o instrumento faz sim parte e é uma parte muito importante. Você não é obrigado a saber todos. Se você estuda música ou se você acha que alguém estuda música precisa saber todos, não. Não precisa. Longe disso. Tem a galera que é mais da parte rítmica, tem a galera que é mais da parte de cordas, enfim, do grupo das madeiras. Tudo isso faz parte. Não necessariamente você precisa saber de todos, mas você precisa ter uma ideia geral, sim, para que isso agregue no seu conhecimento musical, para que você consiga ter melhores percepções. Por exemplo, eu sou da parte rítmica, mas vamos dizer que eu fosse só da parte rítmica. Eu teria que elaborar melhor, eu teria que evoluir melhor o meu lado de percepção harmônica, melódica, para que eu pudesse analisar as coisas e crescer musicalmente em cima desses pontos, entendeu? Pudesse ter ali uma possibilidade de análise, uma possibilidade de construção musical em cima daquilo ali. Se eu entender só de ritmo, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou penar para conseguir fazer isso e sem conhecimento nenhum não tem como fazer. No meu caso, isso não se aplica, porque eu não toco só bateria, eu toco outros instrumentos também. Então, joinha para mim nesse caso. Mas tem muita gente, sim, que entra na faculdade de música sabendo só o seu instrumento, tendo só a sua ideia. Por exemplo, na própria cadeira de treinamento auditivo que eu citei aqui para vocês, a gente tem umas atividades que tem que acompanhar a pauta cantando uma coisa, batendo palma em outra e batendo a perna em outra coisa. Pra mim, isso é mamão com açúcar, porque eu tenho coordenação motora, eu sou baterista e eu consigo acompanhar os tons normais ali fazendo com a voz e com os braços e as pernas. Não que seja muito fácil, mas pra mim é muito mais fácil do que é para as outras pessoas. E é engraçado ver, às vezes, meus amigos penando
para pegar uma parada que eu pego em 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dependendo do tamanho da pauta, da quantidade de compassos. Ao mesmo tempo, é uma parada que eles leem muito melhor do que eu. Então, assim, tem essa coisa de você ser melhor em umas coisas e os meus amigos, por exemplo, serem melhores em outras paradas, a gente vai se ajudando e vai melhorando muito. Mas eu vi muita gente ter dificuldade nessa cadeira, por exemplo, porque justamente essa parte rítmica era uma dificuldade. E quando você não tem nem o tipo de coordenação motora para música, você vai se atrapalhar um pouquinho quando tiver que fazer esses tipos de exercícios. Mas é muito massa, cara, você evoluir esse tipo de coisa, de verdade, do fundo do meu coração. Eu evoluí na coordenação motora nessas aulas, imagino os meus amigos, então, tipo, é muito massa. Tentando finalizar um pouco, tem muita coisa para falar, não sei se esse vídeo vai ficar extenso, mas a real, cara, é que estudar música é muito de você estudar tanto o seu instrumento, mas estudar coisa geral. Música é uma coisa muito bonita e é uma coisa grande. É uma coisa que envolve teoria, envolve sentimento, você externalizar as coisas que você pensa, você absorver as coisas que as outras pessoas pensam e, teoricamente, você tem muito que aprender com isso. Culturas mostram muito sobre música, tanto em instrumentos nativos, culturais, quanto na música de uma forma geral, que cada pessoa consegue externalizar. A musicalidade de cada pessoa é individual. Por isso que eu sempre respeito todo tipo de música e todo tipo de musicalidade que existe. Claro, sempre vai ter a música ruim que na minha percepção vai ser ruim, e na percepção de outra pessoa pode não ser ruim. Mas, de um modo geral falando, existe o respeito e o fato de que cada componente desse vai te crescer musicalmente se você souber regrar o que você deve absorver ou não. Por isso que eu digo que, por exemplo, o funk brasileiro, ele tem muitas vertentes e muitas coisas ligadas a ele, tanto em termos políticos quanto em termos sociais, de uma forma geral. Mas se você for pegar musicalmente falando, você tem muitas coisas boas para você tirar disso. E eu acho isso um ponto muito positivo. Enquanto a galera se ocupa reclamando de muita coisa, eu tô absorvendo o que há de bom. E outra coisa, na minha cadeira de música brasileira, o meu professor falou uma coisa que eu nunca me esqueci, que eu vou deixar aqui como ensinamento. Música também é lazer. Música é trabalho, música é análise, é estudo, mas música também é lazer. A maioria das músicas eu ouço analisando, porque, enfim, o meu ouvido, ele, além de já ser treinado para isso, eu sou, desde piveta que eu sou de perceber as coisas, os componentes, os detalhes e tal. Eu sempre fui assim. Mas, de uma forma geral falando, tem as horas que você não analisa nada, você só curte, você só tá lá aproveitando o momento, porque música também é lazer. Música é para desestressar, música muitas vezes serve como válvula de escape, às vezes você tá estressado, às vezes você tá triste, às vezes você tá feliz, e você ouve uma música, isso te faz bem de uma certa forma. Então a música tem essas várias vertentes que é legal a gente analisar e estudar sobre. Bom, eu não sei se eu consegui trazer basicamente o que existe dentro de uma faculdade de música. A minha ideia com esse vídeo é falar aqui pra vocês que os músicos, cara, são pessoas, logicamente, mas são profissionais que devem ser muito respeitados e, galera, é um trabalho muito difícil e um estudo que você precisa se dedicar muito para aprender. Por mais que exista o talento, por mais que exista o dom, se você não se dedicar, é mesmo que nada, mesmo que merda. Você não vai para lugar nenhum. Eu, por exemplo, sou muito boa de prática, porque, enfim, eu tenho muito dom para isso. Mas, na teoria, eu sempre estou correndo atrás, sabe? Atrás das outras pessoas, porque eu tenho muito mais dificuldade de aprender isso. De uma forma geral, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. É muito massa estudar o que você gosta. É muito bom. Não significa que seja fácil. E estudar música, que exige muitas coisas práticas, na pandemia, tá sendo um desafio para todo mundo. E para mim tá sendo um desafio muito grande. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar nas coisas, tenho problemas de foco, meu TDAH acaba comigo para essas coisas. Para vocês terem noção, a minha média nas cadeiras, em praticamente todas as cadeiras, nos meus primeiros semestres era 9,5, 10. A nota mais baixa que eu tinha tirado era um 7 em uma cadeira. Nas outras, eu não tirei menos do que 9,5.
E o que acontece é que simplesmente no EAD eu não estou conseguindo acompanhar. Já fiquei atrás em um semestre em composição, inclusive, que é a matéria mais difícil, a cadeira mais difícil. Mas eu não vou me entregar tão fácil assim, isso não vai acontecer, eu não vou desistir. Mas uma coisa aqui que eu deixo para vocês é, quando vocês olharem para os músicos, olhem com mais carinho, porque existe tanta coisa por trás que vocês não sabem, às vezes parece ser muito fácil estudar sobre isso, ou falar sobre isso, ou tá aqui desempregado como nós estamos. Na pandemia, cara, quem ganhou dinheiro com música foi quem trabalha com network, sabe? Mas quem não trabalha com network não ganhou dinheiro com música, não trabalhou. E é um trabalho muito escasso aqui no Brasil, muito, mega desvalorizado, muito desproporcional de quem trabalha com isso e quem não, no caso de quem consegue trabalho. Foi isso que eu quis dizer. Então, meu respeito aos músicos, aos meus professores maravilhosos, super talentosos e estudados que eu tenho. E muito obrigada a você que chegou até esse tantão de vídeo aqui. Agradeço demais a vocês. Peço que vocês se inscrevam e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe o feedback nos comentários, que possivelmente eu possa trazer esse tema mais pra frente respondendo as perguntas de vocês, beleza? Muito obrigada a quem ficou até aqui. Deixa o teu like, eu tô sempre querendo trazer mais conteúdo, fazendo uma ruma de live. Me segue na Twitch também, que vai ter muita live, muito doidona, sabe? Lives doidona, tá? Eu não eu. É nóis, tamo junto, valeu. Até a próxima. Valeu. Look around, cause everybody's falling apart. And trust me, I understand that things get hard, but don't be fake, be real, just be who you are. And fuck these other rappers out claiming they spit facts, but only spend a minute on all their tracks, telling people that life is all